gente, sejam bem-vindos ao meu canal Senhora Moraes Lê, e hoje a gente vai ter um vídeo curto, porém com uma reflexão importante, que é: por que nós lemos? Cada um vai ter uma resposta diferente, pelo menos é isso que se espera, porque cada um é uma pessoa diferente, certo? E por que eu trouxe apenas essa pergunta? Eu trouxe essa pergunta porque nós estamos num mundo que tem muitas influências. Então você não precisa sair de casa, você abre o seu celular, você tem trocentas milhões de informações para assimilar ou não, ou para ignorar, mas querendo ou não, elas são barulhos na sua cabeça, certo? E eu acho que esse jeito que a gente tem vivido contribui para a nossa perda de si mesmo. Então eu estava pensando em mim como leitora e como uma pessoa que gosta de ver o que os outros estão lendo, de consumir esse conteúdo literário nas bookreads, no YouTube, no Instagram, no TikTok. É muito fácil a gente chegar com a nossa mente normal, organizada, e sair desses limbos desorganizado, com vontade de ler trocentos mil livros, ou com vontade de comprar trocentos mil livros, e obviamente sem tempo, e pensando que talvez para você ler um livro você precise de uma estética bonita, num cafezinho bonito, precisa fazer trocentas mil marcações, precisa fazer as marcas dos post-its com cores que combinem com o seu livro, ou qualquer coisa nesse sentido. Então é muito fácil a gente se perder de si mesmo. É aí que eu quero chegar. E a pergunta principal do porquê eu leio é muito importante para a gente manter em mente quem nós somos na hora de ter esse contato com esse mundo online que é interessantíssimo, mas que também, assim como o mundo offline, tem os seus perigos. E nesse caso é um perigo de você se perder e ser influenciado de alguma forma que você vai começar a agir como você não agiria se não tivesse em contato com aquilo. Não sei se fez sentido, mas é essa a minha reflexão de hoje. Então, eu achei que seria interessante dividir com vocês, porque eu fiquei pensando sobre isso ao longo da semana. Por outros motivos que vão virar vídeo. Sim, este vídeo aqui é o primeiro de uma lista pequenininha que eu fiz para postar aos domingos sobre a vida de leitor nesse universo online. E a minha resposta do porquê eu leio. Bom, eu leio primeiramente porque o meu cérebro fica cansado de viver na minha realidade atual. Sim, eu leio para entrar aí em outro mundo. Pode ser, é claro, um mundo baseado no nosso mundo, mas pode ser um universo fantástico também, um mundo que não existe. Claro, uma Nárnia da vida. Eu leio, então, para ter contato com essas diferentes realidades e nessas diferentes realidades, nesses diferentes, talvez, universos, dependendo do livro que eu tô lendo, eles me deixam mais criativa, me deixam mais feliz, e contribuem para que eu consiga analisar melhor a minha própria realidade. Então, quando eu pego um livro, eu estou buscando uma distração, mas é uma distração que, no fim das contas, ela vai acabar transmitindo outras coisas e me auxiliando na minha vida do dia a dia. E uma coisa que eu gosto na literatura é que ela é um registro de uma sociedade, ela é o registro de um folclore,
ela é o registro da mente de alguém, e por ela a gente vai ter contatos com diferentes formas de pensar, com diferentes questionamentos, com diferentes formas de ver o mundo, com diferentes construções de mundo. E para mim isso é fascinante, porque a gente acaba saindo da leitura com várias outras reflexões, com várias outras ideias e com várias outras formas de ver o mundo. É como se você tem o seu mundinho aqui e ele simplesmente se expandisse. Então é muito legal. É isso que me atrai num livro, primeiramente. Desde criança, desde a época que eu lia Harry Potter, era isso que me atraía. Então eu ia imaginar um outro universo, eu ia viver outras aventuras. E aí, com o tempo, eu comecei a ver outras realidades e outros tipos de personalidade e outras discussões interessantes, porque os livros propõem discussões para nós e às vezes é só através do diálogo entre dois personagens. E aí você começa a pensar coisas que você nunca tinha pensado antes, ou percebido coisas que você não tinha que você não tinha notado antes. Então, às vezes acontece uma coisa num livro, aí você olha ao redor e você percebe que isso também acontece na sua realidade. Isso é muito interessante. E também existe, quando a gente começa a ter aula de literatura, até de português mesmo, você começa a perceber que existe também uma preocupação com a forma na literatura. Geralmente é mais evidente na poesia, mas a gente tem preocupações com a forma na prosa também. Gente, tive um probleminha aqui com os meus apetrechos tecnológicos. E aí, no fim das contas, acho que deu uma mudada aí. Mas tudo bem, estamos aqui ainda. E eu acho que eu estava começando a falar da questão da forma. Então, é muito interessante quando a gente vai evoluindo também na nossa percepção de leitura e vai percebendo algumas formas, tanto na prosa quanto na poesia. E isso é praticamente como um jogo também. Pensa só, toda essa análise que a gente tem por trás da forma foi pensada especificamente para isso. Então é muito interessante pensar sobre as escolhas do autor com relação às palavras, com relação à ordem de acontecimento, como os parágrafos são organizados, ou como toda a estrutura de uma poesia é organizada, como acontece a separação silábica, como acontece a rima. É muito legal. E nós, aqui no Brasil, também lemos muitas traduções. Então, isso é um ponto muito interessante de se refletir também. Como se dá essa tradução? Quais são os pontos de atenção de uma tradução? Isso a gente vai conversar também num vídeo muito em breve. E, enfim, então, quando a gente abre as redes sociais e tem toda aquela vasta gama de informações, é muito importante você entender como você chegou ali. Por que você está seguindo as pessoas? Por que você está consumindo esse tipo de conteúdo? É porque você gosta de ler, mas por que você gosta de ler? O que te faz pegar um livro? Eu acho que isso é o primordial, porque é a partir dele que você pode pensar se as pessoas que estão produzindo certos conteúdos, se elas têm muito a ver com você ou não. E não necessariamente só porque elas não têm nada a ver com você, você deve deixar de seguir ou de acompanhar essa pessoa. É muito interessante, uma das coisas que porque você lê livros para ter contato com outras perspectivas. Então é interessante nas redes sociais você ter contato com muitas outras perspectivas também. Com isso, você acaba desenvolvendo um certo senso crítico, e aí você pensa assim: não concordo com o que fulano disse. Não acho que literatura funciona para esse tipo de atividade. Mas esse fulano acredita que sim. E como é que você vai lidar com essa informação que você não compactua? E aí é se conhecendo que você vai pensar sobre isso. Porque às vezes, se a gente não faz a reflexão, a gente simplesmente aceita outros discursos que chegam para a gente. Nós somos sempre bombardeados de discursos, fora
do universo online e dentro do universo online ainda mais. E esses discursos, eles passam pela gente e a gente pode internalizar e pegar esse discurso pra gente, nos apropriar desse discurso ou não. Mas para isso, você tem que ver se eles fazem sentido ou não para você. E não é assim, nossa, uma super reflexão sobre esse discurso que aparece, qualquer discurso que vai aparecer, qualquer emissão aí de uma frase, você vai pensar sobre isso. Não. Você faz isso inconscientemente, normalmente. Mas é interessante você saber quem é você, porque às vezes a gente acaba se perdendo. Então é bom a gente também trabalhar com alguns exemplos quando temos essas reflexões, certo? Lá quando eu tinha um outro Instagram literário, o Delírios do Gato Preto, eu tinha diversas informações também. E às vezes eu não sabia muito bem o que fazer com elas. Ou seja, eu acabei lendo alguns livros que não tinham nada a ver comigo. E tudo bem também, porque aí eu aprendi que esses livros não tinham a ver comigo. Porque existem coisas que a gente vai aprendendo com a prática, certo? Então, por exemplo, existe uma série do Jack o Estripador que eu achei que tinha a ver comigo. Tava todo mundo lendo esse livro, vou deixar a fotinho dele aí. Tava todo mundo lendo esse livro e eu resolvi ler também porque, nossa, deve ser muito legal. Era péssimo. Quer dizer, eu achei péssimo. Se você não achou, tudo bem. Também questões de gosto. Mas eu achei péssimo, eu não gostei das personagens, não gostei da escrita, não gostei do desfecho, eu não gostei de nada daquele livro. E é um best-seller. Então, a gente vai se conhecendo. Foi indicação de várias pessoas, um livro desse. E conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai evitando algumas indicações para economizar tempo e ir para o que realmente importa. Então, também tem a questão das próprias compras. Tivemos o Prime Day essa semana que passou. No Prime Day, às vezes, eu já tive a fase que eu comprei muito livro na Amazon, comprei muito, agora eu quase não compro nada. E você se conhecendo, você vai saber como você vai comprar esses livros, quais livros você vai comprar ou se você não vai comprar nada. Entendendo assim o porquê você lê, você vai entender por que você está gastando seu dinheiro com os livros, porque você está talvez acumulando vários livros em casa, quando na verdade você tem vários outros para ler ainda aqui. Então, basicamente é isso. Também nas redes sociais a gente tem muita gente promovendo a literatura, promovendo a leitura como se fosse sei lá, um livro de autoajuda ambulante por aí. Ai, leia para se elevar. Você lê para se elevar? Pode ser que sim. Eu não leio para me elevar. Mas eu leio, para mim, eu não leio para me elevar. Mas me elevar, talvez, seria um efeito secundário de uma leitura, ou não também, porque como eu não leio com esse propósito, eu não presto muita atenção se existe esse efeito mesmo ou não. Mas existe essa propaganda, leia para se elevar. Quais autores você deve ler para ser uma pessoa mais elevada? Existe gente que gosta desse tipo de coisa, e também se você está me assistindo e gosta, também tá tudo bem. Mas é essa questão, é de se conhecer. Eu leio para ficar perdida aí nos outros mundos e trazer alguma coisa para minha realidade, criticar minha realidade, ter um olhar mais aguçado para minha realidade, ao mesmo tempo que eu tenho essa hora em que eu me perco da realidade e vou para a fantasia. E não sei se esse vídeo fez sentido ou não, mas é só uma reflexão proposta. Então, pensem aí nos seus motivos e se conheça como leitor. E é isso. Tchau, tchau.